nossa aula de fato. Meu nome é Natália, eu sou estudante de letras, estou no 5º ano já, e hoje nós teremos uma aula de português, mais uma da frente de texto. Acho que agora vocês já devem ter percebido mais ou menos que nós temos uma aula de texto, uma aula de literatura e uma aula de redação, todas nessa frente de português. E hoje é mais uma aula de texto, tudo bem? A gente tem aqui também, que está com a gente, a Gabi, que também é do núcleo de texto, também faz parte aqui, e também vai ajudar aqui nas nossas aulas. Acho que se ela quiser se apresentar, aqui, falar um oi. Ela vai estar aí no chat com vocês, então qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone para perguntar, mesmo, sem problemas, podem me interromper, ok? Se estiverem com vergonha de falar, podem escrever aí, a Gabi vai estar de olho em tudo que vocês falarem. E é isso, eu acho que nós podemos dar início à nossa aula. Eu vou abrir, vou começar a apresentar aqui, sem problemas. Tá? Vamos ver. Está apresentando para vocês? Hã? Deu certo aí? Boa. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos ter uma aula sobre pronomes. E aí você pode estar se perguntando que, poxa, na primeira aula que nós tivemos de texto falaram para mim que a gente não ia ficar vendo essa coisa de regra gramatical, que a gente ia direto no texto, e de fato, é isso, ok? É muito importante a gente compreender a língua, a gente compreender aquilo que nós viemos fazer aqui, certo? E eu sei que vocês tiveram uma aula inicial aí, dessa frente de texto, em que vocês falaram sobre denotação, sobre conotação, sobre o texto, de fato, aquilo que ele quer nos passar e os artifícios que nós temos para conseguir compreender esse texto, certo? E aí hoje a gente traz um pouquinho do que vai ser o seu texto, certo? Então nós tivemos uma primeira aula em que nós compreendemos o texto do outro, certo? O discurso do outro. E dessa vez a gente vai entender algumas coisas para aplicar no nosso próprio texto, tudo bem? Então eu quero começar aí que você, eu não sei, tenta tirar isso da sua cabeça, de que português é difícil, gramática é chata, a gente não vai ficar falando sobre regra gramatical aqui, tá bom? Mas a gente vai dar alguns artifícios para que você consiga construir o seu texto. Uma dos critérios, né, lá no momento da redação, uma das coisas avaliadas é a norma culta. E é importante a gente entender o que é a norma culta, né? Quem é que define o que é culto e o que não é culto? Quem é que faz essa correção? E aí é importante também a gente entender e se apropriar da língua, porque às vezes a gente fala, português é muito difícil, eu não sei português, mas pensa aqui comigo. Você nasceu falando português, certo? Quando você aprendeu a falar, qual foi o idioma que você aprendeu? Foi o português, não é? Vocês têm aí não sei quantos anos, mas são muitos anos falantes nativos de português. Então, vocês sabem português, tudo bem? Tirem isso da cabeça de vocês e aí a gente vai aprender uma coisa ou outra aqui que vai poder deixar o seu texto melhor, tá? Ah, professora, então é uma aula de redação? Não, não é aula de redação, né? Na aula de redação vocês estão vendo as estruturas, enfim, não vai ser a aula de redação. Mas a gente vai olhar para o texto de fato e perceber como os pronomes eles estão atuando ali no texto, porque também é muito importante a gente conseguir entender e conseguir deixar o nosso texto mais claro. Acredito que o Luiz, professor, tenha falado isso na primeira aula, sobre ter um texto claro, um texto objetivo. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, tá? Utilizar as coisas assim da maneira mais clara e objetiva possível. Então, caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram falar alguma coisa, pode mandar aí que a gente vai interagir. Mas eu quero começar perguntando aqui. Vocês sabem o que é um pronome,
Se alguém arrisca dizer o que é um pronome, se alguém sabe o que é um pronome, enfim. O que é um pronome? Alguém? A música muito de fundo a gente tem. Fecha o chat se você está ali do lado. Bom, o pronome, ele vai representar ou ele vai acompanhar um nome, certo? Quando a gente fala de nome, nós estamos falando sobre nome próprio, só, por exemplo, Natália, nós estamos falando sobre Gabriela? Não. Mas sobre nomes de fato. Então, a gente está falando sobre substantivo, nós estamos falando sobre adjetivos, tudo bem? Então, ele vai aparecer ali ou para substituir, certo? Ou para acompanhar aquele nome, para que o seu texto não fique repetitivo. Então, ao invés de dizer, a professora hoje está dando aula às 11h30. A professora está dando aula sobre pronomes. Eu não preciso ficar repetindo, certo? Porque eu tenho um pronome ali, o ela, que poderia simplesmente, facilmente substituir o a professora. Então, é basicamente isso. Tudo bem? E aí, a gente tem um mapa bem bonito aqui, que pode ajudar na hora de identificar, ou então na hora de compreender esses pronomes, certo? Então, a gente pode pensar aqui que ele tem a função, certo? De substituir adjetivos, substantivos ou ainda orações, para você não ter que repetir tudo que você já falou, você pode usar um pronome, certo? Evita repetições ali na sua redação, tá bom? A gente vai mandar um desse. A Gabi está preparando um muito legal para mandar para vocês lá no grupo, que vai acabar servindo como um resumo da nossa aula hoje também. E aí ele também identifica as pessoas do discurso. Mas, professora, quais são as pessoas do discurso? Nós sabemos quando nós falamos sobre primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Vocês lembram disso? Então, quando eu falo sobre primeira pessoa, eu falo sobre a pessoa que fala, né? Então, eu e nós, certo? A pessoa que fala é a primeira pessoa do discurso. Segunda pessoa do discurso é a pessoa a quem se fala. Está vendo o desenho ali no canto? Então, a segunda pessoa é a que está ouvindo, certo? Então, eu tenho ali o tu e o vós, ok? E a terceira pessoa do discurso é aquela pessoa de quem se fala ou algo do que se fala, certo? Então, é, de fato, uma terceira pessoa. Ela não está falando, ela não está ouvindo, mas seria o ele ou ela e elas e eles. Tudo bem? Então, a gente diferencia aí, a gente separa a primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Tudo bem? E aí, nós temos vários tipos de pronome, nós não aprofundaremos em todos eles, mas nós temos o pronome de tratamento. E aí a gente tem aqui os exemplos. Vossa Senhoria, Vossa Alteza, você, ok? Temos os pronomes possessivos, que é meu, minha, teu, tua, ok? Esses pronomes que a gente conhece, que vai substituindo ou que vai acompanhando. Temos os pronomes indefinidos e os pronomes relativos, enfim. Mas sobre o que nós vamos falar hoje, professora? Hoje nós falaremos sobre os pronomes pessoais, sobre os pronomes demonstrativos e sobre os pronomes relativos. Vou tentar não demorar muito, mas eu quero muito que vocês coloquem as dúvidas, porque as aulas elas são rápidas e nós precisamos garantir que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, tudo bem? Então, nós vamos falar rapidamente sobre pronomes pessoais, demonstrativos e relativos. Também tem os pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos, de tratamento. E aí, esses pronomes vão ficar um pouquinho mais claros ali no mapa e no resuminho que nós vamos enviar para vocês durante essa semana aí, talvez amanhã, talvez depois. Enfim, vocês vão receber esse resumo, tá? Mas, desculpa o barulho. Mas, por que é que nós vamos focar nesses 3 tipos de pronomes? Porque a gente costuma ter mais dúvida sobre eles na hora de escrever. Ou ainda que não tenha dúvida, muitas vezes nós usamos sim de maneira equivocada. Então, é importante nós compreendermos a função para poder usar direitinho. Tudo bem? Mais uma vez, se tiverem dúvidas, se falar, não, professora, não, tá tudo bem, não passa ainda, pode me interromper, por favor. Isso é muito importante para que a aula funcione. Mas, enfim,
quais são os pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles serão aqueles que retomam um termo da oração anterior, ok? E qual é a oração anterior, professora? Como assim oração? Se você não lembra, oração é aquele conjunto, é aquele enunciado que tem um verbo, certo? Ele vai ter um verbo ali no centro, ele vai ter um verbo. Então, essa é uma oração, ok? Quando eu não tenho um verbo ainda, uma oração, não, pode ser uma frase, enfim, a frase não necessariamente ela tem o verbo ali, tá? E aí o período é tudo aquilo que vai até o ponto final, tá? Então, a gente tem essa distinção de oração, frase, período. Mas, focando aqui na oração, o pronome relativo, ele vai pegar um termo que já foi citado, e ele vai colocar em outra oração de maneira que você não precise repetir o termo, certo? E aí, só para esclarecer aqui, para essa aula, eu peguei exemplos de redações reais que estão aí na internet. Então, você procura as redações. Eu esqueci, foi uma falha minha, eu não coloquei os créditos aqui, não coloquei os links, mas posso mandar depois para que vocês leiam essas redações, são redações para o Enem. E eu peguei esses exemplos de redações reais para que vocês vejam como isso é aplicado no seu texto, tá? Então, aqui a gente está pensando no seu texto. Um exemplo aqui de pronome relativo que retomou o termo anterior. Nesse contexto, protestos se transformam em lamúrias, lamentações em voz baixa que ninguém ouve e talvez nem queira ouvir, ok? Então, um trecho aqui retirado de uma redação. E aí, como ficaria essa ideia sem o pronome relativo, certo? Porque a gente precisa ali passar essa ideia. E se eu tirasse o pronome relativo, eu teria uma repetição do tipo, nesse contexto, protesto se transforma em lamúrias, lamentações em voz baixa. Ninguém ouve as lamúrias, certo? Ninguém ouve, ninguém quer ouvir, enfim. Eu tive uma repetição porque eu não usei esse pronome relativo aqui, eu não repeti. Aliás, eu não utilizei de fato o pronome relativo e por isso eu tive uma repetição. Tudo bem? Então, o pronome relativo, perceba, ele vai retomar um termo da oração anterior. E o único pronome relativo é que, professor? Não. Mudou? Acho que está mudando. Enfim. Nós temos outros pronomes relativos. E quais são eles? Por que, que a gente está falando de pronome relativo aqui? Porque se fosse só o que, de repente seria muito mais simples. Porque às vezes a gente sabe só o que, não é? Mas outros pronomes relativos também são a qual, o qual, as quais, os quais, tudo bem? Então, os pronomes relativos, aliás, esses pronomes aqui, eles também retomam, e às vezes a gente tem muita dúvida sobre como usá-los, não é? Então, o qual, enfim, ele é semelhante ali ao que, mas nem sempre você pode colocar esse pronome, não é? Nem sempre ele vai fazer sentido como o que faria. Às vezes a gente quer, sei lá, enfeitar muito e fica colocando o qual onde não cabe. É muito importante você perceber ali onde vai caber o qual, onde não vai caber. Tudo bem? Então, veja, mais um exemplo tirado de redação. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Tudo bem? Do que ele está falando? Ele está falando sobre o modelo econômico, sobre o capitalismo ali. Ele voltou, certo? Então, ele retomou. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, o qual estimula o consumo em massa. Tudo bem? Dúvidas aqui? Então, eu poderia substituir sim por um quê? Poderia, mas não é sempre. Então, é muito importante que você perceba quando que esse o qual ele vai estar fazendo ali quando ele vai trazer aquele mesmo sentido e quando ele vai deixar a sua redação um pouco mais confusa. Tudo bem? E um parênteses aqui. Você não vai encontrar, por exemplo, no Enem, questões sobre pronome. Então, esse pronome aqui é relativo ou não? Não tem esse tipo de questão, por exemplo, na parte de linguagem. Não tem questões gramaticais. Isso aqui, mais uma vez, é muito... Isso aqui, por exemplo, é muito importante para a sua redação, pode ser. Então, é importante você perceber isso. Mas, acho importante falar também
que na FUVEST, na Unicamp, caem, por exemplo, trechos das obras, aqui, agora fugindo um pouquinho dessa explicação, para falar da prova, especificamente, caem trechos das obras, e aí, na hora da questão, muitas vezes, a parte de literatura, ele vai envolver um pouco de interpretação da obra na primeira fase, mas ele também, na FUVEST, vai cair o trecho e depois uma questão. O pronome X está retomando qual termo? E aí ele coloca uma série de termos para que você identifique o que sei lá, a quem o Machado estava se referindo naquele trecho. Então, é importante você começar a perceber também o que você quer retomar com o seu pronome. E o que você está evitando repetir ali com o seu pronome. Tudo bem? Então, é bem importante também você prestar atenção ali no texto do outro, né? Já que nós estamos falando sobre texto, sobre interpretações, é muito importante que você preste atenção no texto do outro, para também não ficar usando pronome, assim, sem sentido nenhum, tá? Então, eles têm os próprios usos. Mais um pronome relativo. Cuja, cujo, cujas e cujo. Vamos ver o exemplo para eu tentar explicar aqui mais ou menos quando que você vai usar o cuja, porque você não usa da mesma maneira que o qual, ali você não poderia substituir, não é? Por exemplo, essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, cujo estimula o consumo em massa. Percebeu que no primeiro trecho, se eu coloco o cujo não faz sentido? Então, a gente vai ver um uso correto dele aqui no segundo trecho e entender por que está correto em um e por que não está correto no outro. Para Marx, por exemplo, o capital influencia através do acúmulo de riquezas os padrões que decidem a integração de um indivíduo no meio em que ele se insere. Nesse caso, possuir determinados produtos é a chave de aceitação social, principalmente entre crianças, de cuja inocência se aproveita ao inferir importâncias na aquisição. Perceberam o cuja ali nesse contexto? Em geral, o cuja ele vai substituir o de quem. O cuja, ele indica, o cujo ou cuja, ele indica posse, tudo bem? Então, ele está falando ali sobre a aceitação social daquelas crianças, certo? E sobre, enfim, o consumo. Eu acho que essa era sobre publicidade infantil. Mas o cuja ali faz mais sentido, porque ele está se referindo a uma questão mais de posse, tudo bem? Então, quando você for usar o cuja, tenta pensar um pouco sobre esse de quem, tá? Se dá para substituir. Então, nesse caso, possuir determinados produtos é chave de aceitação social, principalmente entre crianças, de quem a inocência se aproveita, tudo bem? De que ou de quem? Tentem substituir assim para ver se o seu cuja está fazendo sentido, porque cuja é uma coisa também que a gente tem um pouco de dificuldade, tá? Eu acho que eu estou falando um pouco rápido, mas se vocês quiserem, professora, vai um pouco mais devagar, pode falar. A Gabi está aí no chat para dar um apoio para vocês, então, por favor, tá? Manifestem-se. Vamos entrar aqui no próximo. Deixa eu ver se vai passar. Passou. Bom, quem também é um pronome relativo, tá? Então, a gente sempre retoma. Essa é a aluna de quem você falou. Ele está... mais uma vez, ele está retomando a aluna. Ele equivale também ao qual e as flexões? Sim, por exemplo, eu poderia dizer, essa é a aluna da qual, certo, você falou. Funcionaria também aqui. É importante a gente perceber que tem ali uma preposição, certo? Esse de quem. Então, eu não poderia colocar essa aluna a qual. Eu teria, certo, que incluir ali o da qual. E são nesses casos em que acontece, por exemplo, em que a gente tem ali, por exemplo, um no qual, certo? Às vezes a gente usa esse na qual, no qual, de maneira também equivocada. Então, é sempre importante pensar qual é a relação, que sentido está tendo aquele pronome naquele trecho específico, certo? O que a pessoa ela vai compreender
quando ela lê o seu texto. Tudo bem? Porque você vai estabelecendo relações enquanto você escreve, não tem jeito. E é muito importante prestar atenção nisso. Mais um pronome relativo. Onde? O onde, ele vai equivaler também a em que e a no qual, além das flexões. Portanto, um trecho aqui. Aliada à falta de visibilidade, a precariedade infraestrutural dos prédios onde tais eventos ocorrem reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentarem os locais, apesar dos menores preços. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o uso desse pronome relativo onde. E é importante, pontuo agora, que o onde a gente vai usar para se referir apenas a lugares físicos, tá bom? Então, se eu digo, por exemplo, fui bem na prova de português, onde tinham muitas questões sobre gramática. O onde aqui, ele o uso dele não está correto. Por que não está correto? Porque a gente vai usar o onde quando ele for se referir a lugares físicos. Então, aqui, nesse trecho selecionado, o onde ele está retomando os prédios, não é? Portanto, lugar físico. Mas, às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente acaba usando o onde para falar, sei lá, muitas vezes a exposição das pessoas é muito grande no Facebook, onde elas compartilham. Não, porque o Facebook não é um lugar. Então, é importante vocês lembrarem. Porque a gente acaba usando muito, na linguagem falada, o onde como pronome relativo para qualquer coisa. Mas o onde ele precisa ser usado para lugares físicos. Tudo bem? Então, quando você estiver lá escrevendo, é muito importante lembrar disso. Então, seguindo, a gente já falou sobre os pronomes relativos. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre eles? Caso vocês tenham dúvida, pode mandar. A Gabi está ali para super dar um apoio para vocês. Se quiserem, por favor, abram o microfone também para falar, tá? Então, não se sintam envergonhados. Mas se não tiver dúvida, então seguimos para os pronomes demonstrativos. Bom, quais são os pronomes demonstrativos? Bom, os pronomes demonstrativos, eles são aqueles que indicam a posição de alguma coisa, de um ser, de uma coisa, de fato, em relação às pessoas do discurso. Vocês lembram quais eram as pessoas do discurso que nós falamos aqui no comecinho? Então, nós temos o eu, nós temos o tu e temos o ele, certo? Então, o pronome demonstrativo, ele vai posicionar alguma coisa em relação à pessoa do discurso, seja ela primeira, segunda ou terceira. Então, primeira, a pessoa que fala, segunda, a quem se fala e terceira, de quem se fala. Tudo bem? Então, quais são os pronomes demonstrativos? Nós temos os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isso. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Tudo bem? E aí, é uma coisa que a gente sempre tem muita dúvida. Quando eu uso este e quando eu uso esse? Uma vez falaram, mas professora, eu gosto de usar só o este, porque este parece muito mais formal. E às vezes a gente faz muito isso de fato. Aquilo que parece mais formal aos nossos ouvidos, nós costumamos usar mais. Então, por exemplo, é o caso do uso exagerado de o qual na redação, né, acontece, ou então de este. Nós usamos muito o este porque parece mais formal. Então, mas ele tem alguns usos mais específicos, tudo bem? Então, os pronomes demonstrativos, eles podem indicar uma posição espacial, então aqui no espaço, certo? Se eu digo este, ele está próximo da pessoa que fala. Então, eu posso dizer, esta garrafa cheia de água que está aqui comigo, certo? Se eu digo esse, está próximo da pessoa com quem se fala, então próximo da segunda pessoa. Então, eu poderia dizer, essa caneta com quem você está fazendo as anotações da aula, certo? Ou eu posso dizer ainda aquele, porque está distante tanto de mim quanto de você. Então, eu digo, não sei, aquela cadeira que está lá. Qualquer coisa assim.
Tudo bem? Eu acho que com aquele a gente não tem muita dificuldade no uso, né? Bom, mas pronomes demonstrativos, seguindo a mesma lógica, certo? De primeira, segunda e terceira pessoa, eles podem indicar uma posição no tempo, tá? Então, quando eu digo este, eu estou falando sobre um tempo presente, certo? Quando eu digo esse ou isso, eu estou falando sobre um tempo passado ou sobre um futuro próximo, tá? Então, não é nada muito distante. Posso falar, nesta semana que passou, tudo bem, então, sem problemas. Mas eu também posso usar o aquele ou aquilo para indicar um tempo muito longo, certo? Um passado muito remoto ou um futuro muito vago, certo? E aí não está presente e não está tão próximo nem de quem fala e nem de quem ouve. Tá, professora, mas e na redação? Quando eu estiver escrevendo, qual que eu vou usar? Porque eu não estou necessariamente falando ali sobre uma posição espacial, nem sobre uma posição temporal. Como que eu uso esse e este na minha redação, no meu texto? Bom, os pronomes demonstrativos também, nós devemos, aliás, usar este e isso quando nós estamos fazendo referência a alguma coisa que ainda vai ser dita. Então, você não falou daquilo ainda. Aí você usa o este, tudo bem? Você está lá escrevendo, você vai falar sobre algo que você ainda não citou, mas você já quer usar esse pronome, você usa este, tá? Esse pronome é chamado de anafórico, tá bom? Aliás, de catafórico, tá? Ele ainda não foi dito, então ele é catafórico. E aí você vai empregar o esse e o isso quando você vai fazer referência a uma coisa que você já falou. E aí sim é anafórico, tudo bem? Então você já falou de alguma coisa, você já citou alguma coisa, você usa o esse. Se você ainda não falou, você usa o este. Ainda está meio nebuloso, não sei exatamente quando usar. A gente vai ver um exemplo, então, para ficar um pouquinho mais claro. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, já é um marco democrático para o Brasil, pois contribui exemplarmente para a proteção da dignidade e soberania da mulher em uma tentativa legítima de reverter o cenário violento contra esse gênero. Dentre os agentes de impossibilidade do fim desse tipo de agressão, destaca-se a infraestrutura inadequada para este tipo de investigação de possíveis abusos, apreensão de agressores e sua devida prisão. Então, vamos tentar entender aqui por que essa pessoa usou o desse ali no começo e por que ela usou o este depois, certo? Portanto, dentre os agentes de impossibilidade do fim desse tipo de agressão, que tipo de agressão? A agressão contra a mulher, que ele estava falando ali no começo, certo? No começo desse trecho retirado, tem aqui, contribui exemplarmente para a proteção da dignidade e soberania da mulher, em uma tentativa de reverter o cenário violento contra esse gênero. Então, a gente está falando de um cenário violento, certo? Esse tipo de agressão contra a mulher, já foi falado. Por isso, desse tipo de agressão, ok? E aí, depois, ele usa: destaca-se a infraestrutura inadequada para este tipo de investigação. Até então, ele não havia falado sobre investigação alguma, certo? Então, quando ele fala para este tipo de investigação, ele explica depois de possíveis abusos, apreensão de agressores e sua devida prisão, tudo bem? Este tipo de investigação. Qual é o tipo de investigação? Investigação de possíveis abusos. Deu para entender o uso de esse e de este? Porque, não sei, eu sinto que é uma coisa que gera bastante dúvida. Mas aí é só você lembrar, é só você tentar pensar. Eu já falei sobre isso? Eu estou fazendo referência a algo que já foi dito? Se já foi dito, eu uso esse. Mas se eu vou fazer referência a algo que ainda não foi dito, então eu uso esse. Tudo bem? E aí, só mais um uso, eu acredito que com esse talvez vocês estejam um pouquinho mais familiarizados, que é do este e aquele. Eu coloco o este e aquele quando você vai fazer referência a elementos que vieram juntos, certo? E eles já foram citados. Então, este vai se referir ao elemento que está mais próximo. E
aquele ao elemento que está mais distante. Então, é o primeiro citado, ok? Então, um exemplinho bobo aqui, só para vocês entenderem. Estudo matemática e literatura. Esta, aos sábados, e aquela, primeira, matemática, certo? Às quintas. Então, literatura estudada aos sábados, matemática estudada às quintas. Tudo bem? Então, este e aquele, a gente pode fazer esse uso aí na nossa redação. Alguma dúvida? Bom, então eu vou continuar. Vou tentar até rapidinho aqui, porque nós temos 5 minutinhos. E aí eu vou tentar explicar. Não vou falar muita coisa agora, porque senão vai ficar atropelado no final da aula. E aí, de repente, vocês entendem menos ainda. Então, eu vou passar aqui um pouquinho dos pronomes pessoais, porque eles estavam ali, vocês lembram no comecinho. E aí, depois a gente vai enviar um resumo bem legal para vocês. E uma lista de exercícios, como eu disse, existem alguns exercícios da FUVEST, por exemplo, e tanto eles usam até o NESC, esse tipo de questão, com o texto literário e com a questão sobre os pronomes logo em seguida. Então, vou mandar a lista de exercícios também, e vocês ficam de olho. E podem me procurar, procurem a Gabi sempre que precisarem tirar as dúvidas, tá bom? Então, indo aqui para o final, os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Basicamente, a gente já falou bastante deles. Eles são os pronomes que representam as pessoas do discurso. Então, se eu falei sobre primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso e terceira pessoa do discurso, eu falei sobre eu, tu e ele ou ela. Tudo bem? Da mesma maneira, eu falei sobre nós, vós, elas e eles. Tá? Então, ele vai ter uma certa variação, ok? Dependendo da função ali que ele tem no seu texto. Então, o pronome pessoal, ele pode ser reto. Então, eu falo sobre pronome pessoal reto quando eu estou falando sobre o sujeito da minha oração. Qual é o sujeito da minha oração? Bom, aquele que modifica o verbo, basicamente. A gente já vai falar um pouquinho disso para vocês entenderem um pouco melhor. E o pronome ele vai ser oblíquo quando ele é complemento. Então, não é ele que está fazendo nada, mas ele está complementando o seu verbo, enfim, está complementando a sua oração. Porque eu tenho um cachorro um pouco agitado por aqui agora, por isso que eu fico olhando para o lado. Bom, mas quais são esses pronomes, então? Eu vou mostrar uma tabelinha aqui, rapidinho. E aí, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então, tem os pronomes pessoais retos, que são de fato esses que mostram a pessoa no discurso, que são desses que nós já falamos. E nós temos pronomes pessoais oblíquos, certo? E aí, são aqueles que atuam como complemento. Tem o meu, minho, teu, ti, certo? O seu, nos, o vos, convosco, enfim. São esses os pronomes oblíquos. E o pronome oblíquo, ele também é separado em oblíquo tônico e átono, tá? A gente não vai entrar tanto nisso agora, eu peço perdão, por causa do tempo mesmo. Mas, e porque, assim, são termos que, na verdade, você precisa saber usar esses pronomes, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre, então, o pronome pessoal, e aí eu falei sobre o pronome pessoal reto e oblíquo, e eu falei que o reto, ele desempenha a função de sujeito, enquanto o oblíquo desempenha a função de complemento, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Bom, primeiro exemplo está com o pronome pessoal reto. Nós entregamos todas as cartas. Quem entregou todas as cartas? Nós. Aquele exemplinho bobo de aula de português. E aí, eu tenho aqui a mesma ideia sendo passada com uma estrutura diferente. Todas as cartas foram entregues por nós, ok? Então, aqui, por exemplo, o foco está nas cartas. Na primeira frase, nós temos o foco no sujeito, né? Em quem entregou as cartas. É importante vocês perceberem isso também, porque isso faz toda a diferença do seu texto, certo? Em quem está o foco disso aqui que eu estou falando, para quem que vão olhar, quem eu estou querendo evidenciar. Isso é muito utilizado no discurso jornalístico e é bem importante que vocês consigam perceber quem está sendo focalizado ali em questão. Mas, enfim, aqui então, no primeiro exemplo, eu tenho um pronome oblíquo reto. Eu tenho o pronome pessoal reto. E no segundo caso, eu tenho o pronome pessoal oblíquo.
tá bom? E aí, vocês percebam, no primeiro caso, eu tenho o nós agindo como sujeito. No segundo caso, eu tenho nós agindo como complemento. Quer substituir para ficar um pouquinho mais claro? A gente pode substituir pela primeira pessoa do discurso no singular. Então, eu posso substituir por eu entreguei todas as cartas. E aí, se você mudar aqui, você percebe que todas as cartas foram entregues por mim, não por nós, tá? E aqui a gente, porque as pessoas têm um olhar muito torto quando nós utilizamos o mim. Mas o mim, ele é perfeitamente correto nos lugares certos, certo? Então, eu não poderia dizer todas as cartas foram entregues por eu. Não, ok? Então, tem essa diferença e é importante vocês pontuarem. Quando eu sou sujeito, eu. Quando eu sou complemento, mim, tá? Então, eu entreguei todas as cartas foram entregues por mim, sem problemas. Nós entraríamos mais um pouquinho em colocação pronominal e nos outros pronomes oblíquos, mas enfim, eu vou encerrar por aqui para não ficar corrido, tá? Para não ficar com muito mais coisa. Então, eu espero que vocês me procurem a Gabi durante essa semana. Vou mandar essa apresentação, vou mandar alguns exercícios. Vai ter um mapa bem bonito também para vocês identificarem quais são os pronomes. Mas eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para, na hora de você escrever o seu texto, para quando você for escrever a sua redação, certo? Você saber o que usar e o que vai fazer mais sentido, tá? Para que você não passe a ideia que você não queria passar. Então, os pronomes, eles são essenciais, é muito importante que você entenda a quem você está se referindo e qual é o termo que você está retomando para que isso dê certo e para que a sua redação fique, enfim, a melhor possível, tá bom? Acho que é isso. Alguma dúvida? Bom, então é isso. Obrigada, gente. E boa aula.